E nós também sabemos que em Gênesis, né? Quando terminasse um dia de um feito do Senhor, no fim vem e viu Deus que era bom. A obra-prima, a coisa mais linda, a obra mais perfeita, a obra mais pura de toda a criação. Não são pedras, não são animais, não são árvores. Adivinha quem é? Somos nós. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. De forma particular, eu não vou colocar aqui de forma comum, não. De forma particular. Nós somos especiais aos olhos do Senhor. Nós não precisamos fazer nada. Não é porque você estás bem arrumado, cortaste teu cabelo, colocaste aquela peruca tão linda, você tem aquele design incrível. Não. É porque Deus te deu a forma que Ele desejou. Antes mesmo que tu nascesse, antes mesmo que saísses do ventre da tua mãe, Deus nos deu uma forma incrível. Desde o ventre da nossa mãe, todos nós somos guerreiros. Porque milhares e milhares de gametas masculinos tentaram penetrar o óvulo. Mas apenas uma pessoa conseguiu. Eu e você. Estamos aqui hoje. De forma especial. Eu sou especial. Desde quando ele disse assim: e façamos o homem. Tu a desejar Gênesis 1, a partir do versículo 26. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus nos fez conforme a imagem dele, conforme a semelhança dele. E cada um de nós é livre de escolher acreditar em qualquer teoria que vem ali. Por exemplo, a teoria da evolução, que o homem veio de um macaco. Ok? Cada um é livre. Mas há algum tempo, acredito que seja no ano passado, eu fiquei muito chateado. Eu acredito que é a revelação. Fiquei muito chateado só de saber que por muito tempo nos baseamos nessa teoria de que o homem veio do macaco. E eu perguntava nas minhas professoras: mas calma aí, se o homem veio do macaco, por que esse macaco que está aí até hoje não se transforma em pessoa, não evoluiu, continua da mesma forma? Por quê? Alguma coisa de errado. Então fiquei mesmo muito chateado. E graças a Deus que a palavra, o Logos, se transformou em Rema. Ou seja, a palavra escrita se transformou em palavra revelada. E essa palavra revelada é que traz vida. Letra vai te matar. Mas a palavra que é revelada vai te trazer vida. E me trouxe vida que eu não vi do macaco. Os seres humanos não vieram do macaco. Os seres humanos foram feitos de uma forma muito especial. Porque o próprio Deus não lhe criou com palavras. Conforme ele disse: haja luz, e houve luz. As águas do firmamento se juntem e vão formando os mares, os céus. Não. De uma forma especial, pegar uma Catarina, vou dar a forma como eu desejo, e eu vou soprar o fôlego de vida.
Deus resolveu usar as suas próprias mãos, que é para fazer, adivinha? Eu e você. É de forma especial. Por isso é que essa noite é muito especial, para que tu entendas o valor de uma alma. Amém? Caminhe comigo. Olhando um pouquinho para o dicionário, quando pesquisamos a respeito de valor, vamos encontrar alguns conceitos. Valor é a importância dada a quem se tem estima, afeto, apreço e consideração. Valor é o preço, o custo, o montante, a estimativa em dinheiro de alguma coisa. É o equivalente em dinheiro do que se pode ser comprado ou vendido. É o preço de mercado. É o papel representativo do dinheiro. A expressão de valor é usada como referência àquilo que tem preço elevado. Só esses conceitos nós vamos ver, mas vamos nos prender um pouquinho naquilo que é o preço de mercado e também aquilo que é o equivalente em dinheiro, não é isso? Que se pode ser comprado ou vendido. Esse ser especial chamado homem, que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, esse homem, ele comete erros. E com certeza, esse homem que foi soprado em suas narinas o fôlego de vida, ele teve um percurso na terra, mas chegou um momento que este percurso sofreu alguma tragédia. E essa tragédia que é chamada de pecado. Amém? O pecado fez com que este homem que fora perfeito, este homem se visse então de forma desgraçada. E a sua imagem ficou suja. A imagem que lhe deram ficou distorcida. Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas esse homem vivia no jardim. Mesmo cometendo pecado, ele não entendeu que ainda o Criador lhe via com o mesmo valor. O Deus que é Altíssimo, o Elohim, que nós chamamos, ele é um Deus que o seu amor não acaba. O seu amor é tão grande, o seu amor é tão lindo, o seu amor é imensurável. Porque muitas das vezes nós pensamos que quando cometemos pecados, nos afastamos da sua presença, pensamos que o amor dele em relação a nós diminuiu. Mas nesta noite eu vi dizer que o amor de Deus continua a ser o mesmo. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Deus continua a nos olhar. E Deus continua a nos chamar de a menina dos nossos, ou seja, dos seus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Não importa o que nós fizemos, não importa. Que erros nós cometemos, não importa. Deus continua a nos olhar como a menina dos seus olhos. Você é especial para Deus. O amor dele não acaba. É mesmo do tamanho dele. Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e que não há espaço que é para escrever mais a palavra grande. Deus cuida bué. O amor de Deus não acaba. E quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, o evangelista João, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não desfaleça, mas ele tenha a vida eterna. A vontade de Deus
não é que todos nós pereçamos, não. A vontade de Deus não é que todos nós andemos desgraçados, com uma mão atrás e outra à frente, com vergonha. Não. A vontade de Deus é que todos nós conheçamos e prossigamos em conhecer o que Ele fez. Nada se compara ao que Ele fez. Nada. A vontade dEle é que eu e você sejamos salvos. Cheguemos ao conhecimento da verdade. Muitos pensam, Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Se tu me amas mesmo, Senhor, por que eu estou a passar por essa situação? Deixa-me te dizer que tu não imaginas o quão valioso, o quão precioso és diante de Deus, dos olhos de Deus. Muitos passam por esse versículo e há quem já está no cristianismo há mais de 10 anos, conhece tão bem esse versículo que até poderá só citar sem olhar para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E passa assim rápido, mas não para um pouquinho que é para pensar. Se você está a dormir, eu te convido a acordar, porque você precisa entender o teu valor. Olhando para o versículo, porque Deus amou o mundo. Esse porque é uma resposta diante de uma situação que aconteceu enquanto o povo estava no deserto. No deserto havia muita desobediência. O povo desobedecia, o povo cometia pecados. E por sinal, o Senhor teve que lhes punir. E daí surgiu serpentes enviadas pelo Senhor para castigar o povo. E o povo foi sofrendo com picadas de serpente. E muita gente morreu. Então o Senhor fala a Moisés que para ele fazer uma haste, uma serpente de bronze, para lhe colocar em pé. E todo aquele que olhar para esta serpente de bronze não vai morrer, mas vai viver. Então o Senhor Jesus, na conversa com Nicodemos, ele fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado assim conforme Moisés levantou aquela serpente, com o propósito de que todo mundo que está morto, todo mundo que está morrendo, venha viver. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se tu consegues explicar essa palavra tal maneira, você vai entender que tal maneira é uma maneira inexplicável, uma maneira imensurável. Esta maneira, e vou pegar aqui a parte que diz o mundo. Eu quero que tu entendas que você é tão especial diante de Deus. Olhe, essa palavra mundo não está se tratando da esfera geográfica. Não está se tratando disso, não. Sabe, está se tratando de quê? De cada uma das pessoas por quem Jesus morreu neste mundo. Por cada uma das pessoas por quem Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Não foi por causa de dinheiro que o Senhor Jesus largou os céus, largou a glória, largou o trono para descer como um missionário aqui na terra. Não.
Ele desceu como missionário para salvar o homem. Por quê? Porque o valor de uma alma é indescritível. A alma é tão especial para Deus. O reino dos céus é povoado por almas. E Satanás também sabe disso. Por isso é que ele investe tanto, que é para a perdição das almas. Mas cada alma tem um preço. Cada um de nós tem um preço. E conforme nós definimos ou conceituamos o preço como o equivalente do dinheiro do que se pode ser comprado ou vendido. Por causa do pecado, nós conhecemos a desgraça, nós conhecemos a morte. Por causa do pecado, conhecemos tais coisas. Porque um homem decidiu, ou seja, um homem viveu nesta terra e cometeu. E nós conhecemos a morte. E para que nós pudéssemos ser resgatados, teve que se colocar um preço. E esse preço é o sangue precioso de Jesus. Eu não fui comprado com dinheiro, com dólar, kwanza. Não fui comprado com libra, nem euro. Nós somos comprados com o sangue precioso de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Não é ouro, não é prata, é sangue. Por isso, quando está se fazer sacrifício, pedem sangue. O sangue de Jesus não é qualquer sangue, não. É um sangue muito precioso. Não custaste 1 milhão de kwanzas, 1 milhão de dólares. Custaste o sangue de Jesus. O resgate pela tua vida custou o sangue de Jesus. O resgate pela sua vida custou as pancadas que Jesus teve, as dores que Jesus suportou. Nós somos tão preciosos. O nosso primeiro missionário, Jesus Cristo, deixou os céus para buscar-nos. O seu amor é maior que o nosso pecado. Por isso, o apóstolo Paulo está a dizer: o que vai nos separar do seu amor? As profundezas. O que? O dinheiro, a fama, o que? O trabalho. É o que? É a escola. São os nossos negócios que vai nos separar. Porque muitas das vezes nós dizemos: não temos tempo. Não temos tempo que é para lhe buscar. Não temos tempo que é para lhe servir. Não temos tempo. Mas Paulo está a dizer: o que vai nos separar do amor? O que? Nada. E se você está aqui nessa noite e és aquela pessoa que tem dito: eu não tenho tempo de servir a Deus, eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de buscar, tirar pelo menos 1 minuto que é para orar ao Senhor. Deixa eu te dizer que isso não pode te tirar da presença de Deus, porque o sangue de Jesus serviu de moeda que é para poder te salvar, te resgatar, e nada pode te separar. Essa noite é tão especial, porque você é tão especial, porque o teu valor, os demônios sabem que tu és tão especial, por isso investem tanto que é para você pecar. Investiram tanto na vida de Adão e Eva, para que ele tropeçasse, para que ele caísse.
E esse mesmo Satanás tem procurado por muitos anos esconder a verdade de que Deus ainda nos ama, de que nós ainda somos a menina dos olhos de Deus, para que nos culpemos e nos afastemos da presença dEle e não entendamos que Deus ainda continua a nos olhar do mesmo jeito. Porque é só olhar para um pai, ou para quem é pai, para quem é mãe, quando um filho comete algum erro, quando um filho comete alguma coisa e você fica brava com ele, você não deixa de ser mãe dela, você não deixa de ser pai dele. Muito pelo contrário, se ele errou, vais ter que lhe mostrar que não importa quantas vezes você errou, mas sim quantas vezes você entendeu do teu erro, entendeste o erro e decidiste se levantar para poder acertar. O amor de Deus é tão grande que não pode ser mensurado. Não são as tuas falhas que vai te separar do amor de Deus, não. Entenda uma coisa: a misericórdia de Deus se renova todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Antes mesmo que você acordasse, antes mesmo de te levantares, a misericórdia de Deus se renova. O seu amor se espalha. E muitas das vezes nós, como cristãos, somos egoístas, pensando que Deus ama-nos mais do que aqueles que não lhe receberam como Senhor e Salvador. Mas olha o que a Bíblia está a dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, Deus amou cada um de nós que está aqui nessa terra. Entenda, se você fosse a única pessoa da face da terra e que pudesses cair, cometer o mesmo pecado que Adão e Eva cometeram, você entenda uma coisa: que Deus poderia deixar novamente o seu trono, deixar a sua glória, viver na terra como missionário, morrer, padecer, tudo por causa de quem? Por causa de você. Por quê? Porque você é tão especial para Ele. O seu amor não se compara. Com tantos erros cometidos, com tantos erros, com tantas falhas, nós às vezes pensamos que Deus não nos ama. Nós até pensamos que o amor de Deus esfriou. Nos sentimos tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Mas isso mesmo é que Satanás quer que você saiba. O que ele não quer que você saiba é que Deus já perdoou os teus pecados. Deus já perdoou as suas falhas. E o seu amor está disponível de forma gratuita. Deus nos ama tanto. Não é ouro, não é prata. Lembra aquele endemoniado que estava em Gadara, o gadareno, que só vivia nos sepulcros, que só vivia se aleijando, acorrentando, ou seja, acorrentado com grilhões. A Bíblia descreve sim que era prendido com grilhões, cadeias, e de tanta força que ele tinha por causa dos demônios que habitavam no seu corpo. Em vez, olha, é tão triste ver aquele homem sempre acorrentado. Eu até estou a falar disso, lembrei do meu tio, já falecido. Ele tinha um problema de gota. E a minha terra de origem é Kwanzassu, propriamente Quilenda. E o meu tio lá, ele, quando sofria aqueles ataques, ele ficava com tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva.
só queria quebrar, só queria destruir. E ele por algum tempo ficava aprisionado no tronco de uma árvore. Mas havia tempos que ele não suportava, ficava tão irritado e tentava sair. É uma situação triste porque é de prisão. Porque é isso, o mal faz. Ele vem que é para nos tirar o brilho. Porque vê só aquele homem de Gadara que habitava nos sepulcros. Nenhum homem normal iria habitar num sepulcro, no cemitério. Nenhum homem normal poderia habitar ali. Nenhum homem normal iria se cortar. Nenhum homem normal iria ser acorrentado. E também nenhum homem normal iria quebrar as correntes conforme aquele quebrava. E este homem, ele tinha uma triste realidade. Ele não tinha uma consciência sã, ele estava fora de si. Porque o demônio, quando entra, é para destruir. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor. O homem é o templo de Deus, é a morada de Deus. E o demônio faz o quê? Faz do homem morada dele. E esse homem estava preso. Os demônios habitavam nele, tirando o brilho, tirando a glória. E só olhar um maluco também na rua, né? Que ele não tem a consciência sã. Ele come no lixo. Diante da sociedade, o maluco não tem validade. Não tem valor. Por quê? Porque lhe foi tirado o valor. Ninguém vai se preocupar com o maluco, está mesmo no lixo. E até o maluco não tem como votar. O maluco não tem importância aos nossos olhos, né? Mas o Criador, ele olha ainda assim o maluco como que a menina dos seus olhos. Por quê? Porque o maluco tem o mesmo valor que você, irmã Kéfora. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Porque Jesus pagou um preço por aquele maluco, pagou um preço por aquele endemoniado, pagou um preço por cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós temos um grande privilégio, porque antes o Senhor Jesus era o unigênito, o único. Mas agora o Senhor Jesus já não é unigênito. O Senhor Jesus agora é o primogênito. Significa dizer que eu e você, nós fomos enxertados na família de Deus. E a Bíblia diz assim em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, que nós somos criaturas novas e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós não somos mais importantes do que maluco, do que bêbado, do que endemoniado, do que qualquer outro indivíduo que diante da sociedade não tem valor. Não somos. Nós só ganhamos o privilégio de estar mais à frente em relação a eles. Mas todos nós temos o mesmo valor. Glórias a Deus por isso. O mundo representa cada um de nós. Cada ferida que Jesus teve, cada chicotada que Jesus suportou por causa de ti, suportou por causa de mim. Porque nós somos especiais diante dele.
aquele que nele crê, ele não vai morrer, não vai perecer. A preocupação do nosso Deus sempre foi com a questão da eternidade. Deus se preocupa com as almas, porque o mundo não vai permanecer do jeito que está. E nós temos comprovado que o mundo vai de mal a pior. E se tu estás aqui ainda com a crença de que vai melhorar, eu tenho uma triste notícia. O mundo já não vai melhorar, só vai piorar. As coisas vão estar mais difíceis. O amor de muito ainda vai esfriar. Mas o amor de Deus nunca vai esfriar. O amor de Deus nunca vai esfriar. Os céus e a terra podem passar, mas as palavras desta Bíblia nunca passarão. A palavra que Deus falou jamais passará. O amor dele já não vai mais esfriar, nunca e jamais esfriará. Ainda que você ignore o teu irmão, ignores o maluco, ignores a prostituta, ignores o teu próximo, Deus nunca vai nos ignorar. Sabe por quê? Porque nós somos especiais diante dele. Paulo exalta o nosso Deus dizendo assim, em Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos amou antes da fundação do mundo. Está vendo? Deus nos amou antes da fundação do mundo. E Ele mesmo nos predestinou por filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua bondade. Sabe para quê? Para que nós vivamos diante dele em amor. Não é à toa que o Senhor Jesus fala: amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E também a quem? Ao teu próximo como a ti mesmo. Amor. Eu estou a falar tanto de amor, mas é porque Deus é amor. E amor é um dos atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são aquelas características que Deus tem e que resolveu comunicar ao homem, partilhar com o homem. Amor, respeito, paz. Deus é pacífico. Por isso Ele está a partilhar conosco. Deus é paciente. Por isso também partilhou conosco a paciência. Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Hoje eu entendo mais do que nunca que o Senhor me ama. Eu não quero saber das minhas falhas. Só quero saber que Deus me ama e que eu tenho valor indescritível, valor imensurável diante de Deus. E Deus se preocupa com você. Por isso todos os dias nessa casa você ouve uma palavra de confronto, para que você mude, para que diante dele um dia não ouças da sua boca: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, apartai-vos de mim. Ele não quer que você ouça isso, mas Ele quer que você ouça
meu servo, meu filho, está aqui a árvore da vida. Venha, que é para tomar o fruto. E coma. Para que você viva comigo. Para sempre. Para sempre. A eternidade. Muita gente pensa que que o fim do mundo é quando morre e acabou. Mas se fosse assim, então a Bíblia não poderia dizer a respeito da ressurreição dos mortos, né? Não poderia falar. E também se fosse assim, então aquilo que nós pregamos é inválido. Se fosse assim, então a morte de Jesus Cristo é inútil. Mas Jesus morreu, ressuscitou. Jesus está. E Paulo diz assim: assim conforme ele também ressuscitou, nós também. nós vamos ressuscitar. Amém? Nós vamos ressuscitar, que é para ir viver com Ele. Porque a eternidade é para... Amém. Eu tenho aqui um conceito de alma para que tu entendas bem essa realidade. Vê só, diz assim: a alma é a parte não material e imortal do ser humano. Vê só, imortal quer dizer que não pode ser morta. Se é algo imortal, e nós acreditamos, né, que o ser humano é um ser tricotômico. Ou seja, ele é um ser feito de quê? Espírito, alma e corpo. E a Bíblia mesmo fala que nós viemos do pó e do pó vamos tornar. Certo? E esse facto é comprovado quando nós vamos lá no cemitério, né? Vamos ver a decomposição do corpo. E depois chega mesmo ao pó. Só que o homem tem um lado onde tem as emoções, que é a alma. E essa alma não pode ser morta. E é a nossa alma que vai ter que prestar contas diante de quem? De Deus. Paulo diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para nós prestarmos as contas. Todos. Os mortos vão ter que ressurgir para ir ter com Deus. Quem for achado aqui vivo será transformado igual o corpo que o Senhor Jesus teve, ok? Depois da sua ressurreição. O corpo glorioso, que é para estar com Deus. Só que uns vão ter que ressuscitar, irmã Mitty, para a vergonha. Mas isso não é uma vergonha passageira, não. Vergonha eterna. E outros vão ressuscitar para receberem galardão diante de Deus. Porque todos os nossos males e os nossos bens vão ser trazidos à tona. E Deus não quer que você passe vergonha. Satanás já envergonhou muito. Deus já não quer que você passe mais vergonha. Deus não quer que eu passe mais vergonha. Deus quer viver conosco eternamente. Não tem um louvor que diz: receberei coroa. Para sermos coroados diante dele. Aleluia. Aleluia. Nós somos tão importantes para Deus. E o Senhor Jesus todos os dias Ele está batendo a nossa porta.
batendo a porta do nosso coração. Ele bate e diz assim: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitos pensam que esse texto não está a se dirigir à igreja, não está a se dirigir aos cristãos, mas está a se dirigir aos cristãos. Apocalipse está a se dirigir para mim e para você. Ele está a dizer: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, é só questão de ouvir. O líder Euclides, na direção, ele falou sobre sacrificar, obedecer. Já não é mais tempo de sacrificar, é tempo de obedecer. E apesar do amor que Deus tem por nós, Deus, estava o mesmo Deus que é amor, é o mesmo Deus que é justiça. O mesmo Deus que é amor, que te ama tanto, é o mesmo Deus que é justo. Se você decide andar nos seus caminhos, fazer o que você bem entende fazer, entenda, vai chegar o dia de acertar as contas. E duas balanças serão colocadas: balança do mal, balança do bem. O que vai pesar mais? O que vai pesar mais? Por gentileza, coloca-te em pé. Alabro sakato me replazuti mini. Doyanduri kandosa makaboye. Obosa tabagas. Oh Deus, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Eu sou muito importante para ti, Senhor. I love you, Lord. Je t'aime beaucoup, mon Dieu. Merci, merci, merci. Yuri kalabasa manete rebadagado sabaye. Deus, tu és tão. Até coloco ponto, coloco reticências, Senhor, porque não tem como descrever mais. Uau! Tu me amas, tu me amas, mesmo sem eu merecer, tu me amas, tu me amas, mesmo sem eu merecer, tu morreste por mim, tu me amas, Senhor. Oh. Fecha os teus olhos. Oh, Senhor. Iore magaba gorosa malosa magada iere kandaya. Oye kamasete eba. O amor de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Aleluia. Vai agradecendo a Deus pelo seu amor, porque mesmo sem merecer, Ele te amou. E ainda
que você cometa pecados todos os dias, ainda que cometas erros todos os dias. João está a dizer assim: e quando tu pecares, lembra-te que há um advogado fiel. Um advogado fiel. Há um advogado fiel que está do teu lado, que está a interceder por você. Há um advogado que está do teu lado. Rekaya, tuyere barabasandaya, queye mamago samane. O teu amor é maior, o teu amor é maior. Erekaya maro samaye dere manai. Teu amor é maior, Senhor. Assim conforme o salmista disse, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Ergue as tuas mãos bem alto. Bem alto, bem alto, para que Ele hoje veja e Ele saiba que nós estamos aqui por Ele. E ao som desse louvor que a nossa irmã vai cantar, medite nele e adore o nome do Senhor. Oh, aleluia. Sharamarabaye. Respiro, meu tudo, meu escudo, meu sol da manhã, minha rocha eterna, o ar que eu respiro, meu tudo, meu escudo. Quando estás por perto, me sinto mais vivo. Na tempestade, as calmarias, o vento forte não pode me derrubar. És meu braço forte, minha salvação. És o pão que me alimenta, pra minha alma sedenta. És a água, sou como lâmpada, és o meu suporte. Me sinto carro, és o meu motor. Assim como o peixe não vive sem água, não vivo sem ti. És a essência da minha existência. Não existe eu sem a tua presença. Tu és a fonte da vida e de tudo. És meu grande amor.
Masakaramanei. És o pão que me alimenta, pra minha alma sedenta. És água. Sou como lâmpada, és o meu suporte. Me sinto carro, és o meu motor. Assim como um peixe não vive sem água, não vivo sem ti. Não, 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 não. És a essência da minha existência. Não existe eu sem a tua presença.